Boa tarde, galera. Boa tarde a todos. Boa tarde, Simone. Depois de um períodozinho sabático, voltamos a gravar um videozinho. Depois da vitória que nem aquela de ontem, que esplendorosa, onde não podemos reclamar de nada, onde eu tô feliz com várias circunstâncias. E vamos comentar um pouquinho aqui, né? Já que ontem a gente mesmo não conseguiu comentar nada. Dá teu boa tarde aí, Simone. Fala aí o que você achou do jogo de ontem. Boa tarde, Léo. 5-1, eu tô insuportável, estamos todos insuportáveis, vão ter que nos aturar, não é? Eles falam tanto do nosso que a gente não tem estádio, e a gente usou o estádio deles, foi ótimo pra gente, aquele gramado foi maravilhoso, obrigada, Corinthians, gramado excelente pra gente ganhar de vocês. É isso. Chupa, aliás, chupa antes e chupa flamenguistas antes, porque a gente sabe que tem flamenguista antes agora, né? Tem flamenguista que quer que o Flamengo perca para poder dizer, olha, eu tinha razão. Não estou dizendo que todo mundo que é fora dome é isso. Não tem nada a ver. A pessoa pode ser fora dome porque quer que o Flamengo melhore e continuar torcendo pelo Flamengo. Mas eu vi gente sim dizendo, eu quero ver quando a gente começar a perder. Quero ver quando a gente levar uma goleada do Corinthians. Eu ouvi isso. Eu quero ver quando a gente levar uma goleada do Corinthians. A gente deu uma goleada no Corinthians. Eu quero ver essa pessoa agora falar comigo. É isso. Eu li uma coisa hoje, aliás, no Twitter, que me chamou a atenção, que eu parei para analisar e o cara tem razão. O JJ, esse ano, ia ter jogado forçado com os jogadores do Sub-20 contra o Palmeiras, porque não teria outro jeito, mas que ele não ia aproveitar depois nenhum. Ele não ia dar sequência que o Domi está dando ao Neneca, porque o César já teria voltado como titular, mesmo o Neneca agarrando pra caramba. Ele não teria dado essa sequência que nem o Natan, que assumiu a posição. Ele não estaria dando a sequência que nem ele fez ontem, de chegar e jogar o Noga com a contusão do Gustavo Henrique, né? Porque ele não gosta de trabalhar com a base. E hoje a gente está começando a colher esses bons frutos, né? E outra, ele já tinha demonstrado que ele estava fechado com aqueles 11, e aqueles 11 iam ser titulares, e os outros não iam ter a menor chance de virar titulares, né? E aí a gente vê o Thiago Maia jogando, arrebentando, e não tem jeito, ele vai ter que ser titular. O Pedro não fez gol, até fez gol ontem, foi anulado, mas fez gol ontem. Também é complicado tirar o Pedro. Então a gente tá aí, né? O Dome, ele não só deu rodagem ao elenco, e essa coisa de que todo mundo reclamava do rodízio, quando precisou que esses jogadores jogassem, entrassem em campo, ele já conhecia. Porque nem o JJ, que trabalhou muito tempo, conhecia o Vitinho. Tanto que sempre escalava o Vitinho como ponta, não escalava o Vitinho ali naquela posição, que foi que ele se destacou mais. Quem potencializou o futebol do Vitinho foi o Domi. Temos, agora, vamos lá, do mesmo jeito que quando a gente empatou, a gente não podia chegar aqui e dizer que tudo era uma droga, que estava tudo errado, que não tinha nada que prestasse. Não é porque a gente ganhou que a gente vai dizer que não tem nenhum defeito. A gente tem problemas, principalmente defensivos. Ofensivamente, Léo, a gente está fazendo gol todo jogo. Eu não lembro de nenhum jogo que a gente não tenha feito gol desde, 9 jogos atrás. Então, a gente tem feito gol todo jogo. Ofensivamente está ok. O problema que a gente está é o mesmo problema de sempre, bola aérea e um buraco ali no meio de campo na transição defensiva. Isso, gente, eu reputo muito a falta de tempo para treinar. Porque bola aérea você tem que treinar posicionamento. Transição defensiva você tem que treinar. Não adianta botar um vídeo assim, volte assim. Você tem que mostrar na hora, no campo, olha, vamos voltar todo mundo. Não, fulano, você não está voltando. Então, isso tem que ser feito no treino, e a gente não está treinando. Então, a gente ainda vai ter esses problemas. A gente vai ter que ter paciência com isso, porque e toda vez que eu falo um placar, eu falo um golzinho contra a gente por causa disso. Porque a gente tem que ter essa paciência, enquanto a gente não conseguir treinar essa defesa, esse sistema defensivo, ele não se ajustar, ou que treine em campo, porque a gente não está conseguindo nem treinar em jogo. A gente não está treinando em jogo, porque toda vez é uma defesa diferente. Então, no momento que a gente tiver uma defesa com mais, vamos dizer, com mais jogos repetidos e tiver mais tempo para treinar, a gente vai começar a ter uma defesa mais ajustada, né? Por enquanto, a gente vai ter um pouco de oscilação nisso, sim, apesar de que ofensivamente a gente está muito bem e finalmente a gente encontrou o parceiro do Rodrigo Caio, que para mim é o Natan, não tem mais jeito. Isso que eu ia falar agora. Quanto ao Vitinho, eu ainda vou dar tempo ao tempo para esperar um pouquinho mais, para ver se ele vai render em outros jogos, se ele vai entrar na mesma posição que ele jogou ontem e vai render o que ele rendeu ontem. Então, eu vou ser um pouco mais cauteloso.
Quanto ao Natan, não há dúvidas que a nossa dupla de zaga vai ser o Natan e o Neuer, o Natan e o Caio. E um outro ponto que eu queria chegar, que eu falei até ontem, né, um pedacinho, quando participei de um pedaço ontem da live, é da importância do Felipe Luiz. Porque hoje a gente tem um zagueiro, a gente tem um goleiro sem experiência, tivemos os 2 zagueiros sem experiência nenhuma, né, de estar jogando como profissional, tudo, e tu tem um Felipe Luiz aí do lado para ajudar a orientar, ajudar a conversar com eles dentro de campo, a posicionamento, é de suma importância. Então, assim, ontem o Felipe Luiz fez uma grande partida, gostei muito, porque ele fez algumas partidas abaixo, mas ninguém entende que o físico dele não está ainda 100%, né, e ele já tem 35 anos, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência por tudo aquilo que o Felipe Luiz representa e o que ele sente pelo Flamengo. Tu vê o respeito que ele tem pelo Flamengo. Então, acho que ele não merece, é o tipo de jogador que não merece tipos de críticas que foram faladas em relação a ele. Né? Então, um excelente jogador, arrebentou, ajudou muito a gente. Além de ter experiência, ele tem conhecimento, porque não é só experiência, ele tem conhecimento tático. Ele entende o jogo muito bem. Eu acho que o Felipe Luiz vai ser técnico depois, porque ele tem um entendimento de jogo muito diferenciado. E ele nos ajuda muito com essa coisa. E aí vem aquela questão do jogo posicional. A gente tem um Bruno Henrique, que eu acho que não foi tão bem ontem, porque ele tentou carregar demais a bola e foi muito para o meio. E aí ele acabava disputando o espaço com o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz não é aquele jogador que vai na ponta até o final. Ele entra pelo meio. Então a gente tem um Bruno Henrique que é muito bom para atacar o corredor. Eu não entendi porque o Bruno Henrique estava indo por dentro. Aí fica a dupla perfeita, Bruno Henrique pelo corredor e o Felipe Luiz entrando, cada um atacando um espaço do campo, que é isso que precisa ser feito, né? É atacar os espaços, é ter sempre alguém naquela área. E aí eu acho que o Felipe Luiz com o Bruno Henrique é um casamento perfeito ali pelo lado esquerdo. Com certeza. Assim, o Bruno Henrique precisa recuperar a forma física. O Bruno Henrique, eu acho que dos 11 titulares do Flamengo, é o que mais precisa estar 100% fisicamente para poder render o futebol que a gente espera. Porque ele depende daquela explosão, da arrancada, e se ele não tiver 100% fisicamente, ele não vai conseguir render. Né? Então, assim, o time agora vai começar a dar uma diminuída no ritmo. Eu acredito que o Dome amanhã, na quarta-feira, deve somente quem está bem fisicamente, sem risco, né? Porque não tem necessidade de repente, botar alguém para correr risco, já que a gente já está classificado. O primeiro lugar é bom? Sim, é. Mas é melhor, de repente, você ser um segundo lugar geral, terceiro geral, e ter o time todo inteiro para os próximos jogos, do que estourar alguém e a gente ficar com desfalque para depois. Né? Então, assim, nesse ponto, o Flamengo é muito bem organizado e eu espero, sinceramente, que aconteça isso. Fala. Eu acho que o Tanuri vai ajudar muito nisso, né, Léo? Assim, até para saber, vamos dizer, se volta o Pedro Rocha, eu não acredito que volte logo para quarta-feira, mas se volta o Pedro Rocha, de repente, se ele tá bem, coloca logo para poder pegar ritmo de jogo. O Bruno Henrique não vai poder jogar contra o Inter, então ele já pode entrar contra o Júnior. Então a gente pode fazer um jogo com a melhor equipe possível, descansando aqueles jogadores que estão já exaustos, né? A gente veio de uma maratona bizarra. Então, além da gente ter que pensar no jogo do Inter, no jogo que a gente vai ter contra os que estão lá em cima da tabela também, a gente também tem que pensar em não machucar o jogador, né? Se a gente ficar colocando os jogadores para jogarem o tempo inteiro, vai acabar tendo lesão, porque o nosso calendário desse ano, ele é diferente. E o do Flamengo é pior que o de todos os outros. Os outros já estão com um calendário ruim. O nosso foi pior. Não é só por estar nas 3 competições, é porque a CBF sacaneou com a gente mesmo. Né? Isso aí tem que ser dito, porque se a diretoria aceitou, a diretoria também está errada. A CBF sacaneou colocando um jogo a cada 2 dias em pleno calendário FIFA. Sacaneou com a gente. Então, assim, o calendário está diferente, a gente tem jogadores que estão exaustos. Eu não entendo como é que o Thiago Maia consegue, acho que ele é homem de ferro, porque ele consegue jogar todo o jogo desse jeito e arrebentando aquele homem. 3 pulmões. Ele é de adamantio, né? Ele é de adamantio, aquele homem. Ele não é um ser humano. Mas, enfim, os outros são. O Thiago Maia parece que não é, não, mas os outros são. Precisam descansar. Os outros são seres humanos normais. O Thiago Maia parece que é feito de adamantio. Ele não machuca. Quando machuca, joga mesmo assim. É um negócio assim, fora do comum. E joga bem. Wolverine, né?
É o Wolverine. Ele joga de um negocinho, é bizarro, Thiago, mas é bizarro. Mas, E a enfim, grande, e a grande menção honrosa ao Everton Ribeiro, né? jogou muito. Joga muito. Até o gol dele, ele até deu um contra-ataque pro Corinthians que eu fiquei. Ai, Everton Ribeiro, foi o Tite. O Tite tirou teu futebol, mas depois o futebol voltou. E aí ele foi com tudo, arrebentou. O próprio Natan, no começo do jogo, também houve alguns errinhos dele ali, mas depois ele também arrebentou. Ali no começo do jogo teve um probleminha. Depois a gente começou a arrebentar e não teve mais jeito, meu filho. Na hora Você cometeu uma falha, um jogo ou outro, é normal. Ninguém também normal. vai ser 100%, não. Né? Exatamente. E a comemoração do gol do Natan, pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Fiquei emocionada. Eu gostei também da comemoração do gol do Vitinho, ver o time todo Também. abraçando ele, dando apoio, tu vê o quanto que o time tá fechado, o quanto o time tá unido, eu acho que isso também é muito importante. Ele Então, tirou assim, o aquela peso, comemoração do gol do Vitinho, eu achei muito bonita pela... Tu viu que a galera abraçou ele de uma maneira que todo mundo, assim, tirou o peso das costas. Eu acho que foi mais ou menos esse o sentimento. Eu levantei uma... Diz. Não, pode falar, que depois eu vou Não, vou fazer dizer, a eu pergunta. critico muito o Vitinho pelo fato dele não se doar em campo. Em termos vamos dizer assim, de habilidade, eu sei que ele é craque. Habilidade, ele é craque. Quando ele quer fazer, ele faz uma jogada. Só que ele não vinha se doando tanto. Mas ontem ele se doou horrores, ele voltava para marcar, ele roubava a bola lá atrás, ele ia lá para frente. Não é que só ele fez um golaço, que ele ajudou lá na frente, ele ajudava na marcação lá atrás, que era a minha preocupação com o Vitinho. Não era ele do meio para frente, eu não tinha preocupação com o Vitinho. Do meio para frente, ele estava errando chutes, mas eu sei que ele chuta bem, eu sei que ele é habilidoso. Meu problema com o Vitinho era ele não voltar, ele não ajudar a equipe. E ontem ele fez tudo isso. Então, para mim, tomara, Vitinho, continue assim. Você tem capacidade, tá vendo como você tem capacidade para fazer isso? Continue assim, porque aí a torcida vai te carregar no colo se você continuar assim. Isso aí. Eu levantei uma questão no Twitter, né? Quem digita lá, quem controla o Twitter do canal sou eu. E eu queria deixar essa questão para você responder e para a galera, depois que estiver vendo esse vídeo, responder também nos comentários. Eu acompanho futebol desde 89, que eu me entendo por gente. Nasci em 80, mas acompanho de 89, de quando eu me lembro. Antes disso, é tudo muito vago. Você lembra de algum título que o Flamengo ganhou, jogando bonito? Esquece os 6 meses do ano passado. Não. Jogando assim bonito, arrebentando, sobrando. Gente, o último Campeonato Brasileiro de 2019, em 2009, foi assim, saindo lá de baixo, nos trancos e barrancos, e conseguimos ganhar. E na última rodada, um negocinho é maluco. Não teve isso. Nem carioca a gente ganhou jogando bonito, encantando. Nem carioca. Então, assim, eu mesmo fui um dos caras que desci muita madeira e hoje eu estou pensando de um pouquinho de maneira diferente. Não tem vergonha disso. Porque não tem lógica a gente se prender. Quem era JJ antes do Flamengo? Terceiro escalão na Europa. Nunca fez nada disso. Ele nunca ganhou um campeonato português com o pé nas costas. Agora o campeonato português é nivelado por baixo, que só tem Benfica e Porto. Então, assim, a liga que deu o nosso time do ano passado é aquelas coisas que acontecem uma em 100 anos. Então, não pode tirar de parâmetro. A gente não pode tirar isso de parâmetro. Né? Agora é torcer que o time engrene, a maratona agora vai diminuir, né? E ter um pouquinho de paciência que ano que vem, se Deus quiser, levantaremos pelo menos aí uns 6 canecos. Outra coisa, pensa, por exemplo, o Liverpool. O Liverpool, ano passado, ganhou, esse ano, né? Foi nesse ano, né? Porque a temporada deles, ano passado, esse ano, a última temporada deles, eles ganharam assim com o pé nas costas, jogando, arrebentando, ninguém chegava perto do Liverpool. Esse ano não tá mais assim, e é o mesmo técnico. Não teve nenhuma grande perca. Então, tomou uma cipuada de 7, né? Então, é o mesmo técnico, não teve perda. Os mesmos jogadores, e levou. Então, assim, futebol não é assim, não é uma matemática. Ninguém sabe se o Jorge Jesus estivesse aqui, como é que a gente estaria. A gente podia estar até pior, a gente não sabe. Não, a gente tira pelo final do Carioca. A gente já terminou o Carioca antes da PAN.
ruim e quando voltou, continuou ruim com ele. Ganhamos do Fluminense aos trancos e barrancos. Fomos campeões em cima do Fluminense aos trancos e barrancos. Então, galera, só um videozinho mais curto para falar um pouquinho, já que a gente não deu nossa opinião direito, nem eu nem a Simone. Lembrar a galera que amanhã tem live 8h30, vai estar o Marquinho Gameplay com a gente no canal e o Tudo pelo Flamengo, Marquinho do Tudo pelo Flamengo também. E quinta tem mesa rosada. Rosada. Vai ter uma seleção. Caramba. Né? Simone, Kézia, Renatinha do Mengão, Yara, Renata Graciano. Vai ser uma seleção. Vai ser seleção quinta-feira. Então, não perca, aguardamos vocês na terça, aguardamos vocês na quinta. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e desejar uma boa semana a todos vocês. Valeu, gente. Bota no comentário o que acha sobre essa questão de 89 para cá, que o Léo falou. Quais foram os títulos que quais títulos a gente ganhou arrebentando? Isso aí, gente. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.